Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje a prof está aqui para explicar a matéria de ciências. Então, eu peço que vocês me acompanhem a partir da página 6. Onde está a vida? Acompanhem a leitura comigo. A Terra é apenas um dos planetas que giram ao redor do Sol. Mas ela não é um planeta qualquer, porque até onde sabemos, a Terra é o único lugar onde existe seres vivos. Os seres vivos habitam a superfície do planeta Terra. Eles vivem sobre os continentes e dentro dos rios e oceanos. Continentes são grandes porções de terra cercada por mar, como a América e a África. Então, continentes são aqueles locais que têm muita água em abundância. São locais onde dividem países. Nessa região, encontramos florestas de pinheiros, ursos e outros seres vivos. A maior diversidade de seres vivos é encontrada em florestas quentes e úmidas, como a Amazônia. Nos polos, o clima é muito frio e há bastante gelo. Próximo ao Polo Sul, vivem pinguins, focas, entre outros animais. Então, olha só, até aqui a gente pode observar o seguinte. Nos locais quentes, nós temos uma diversidade muito maior de seres vivos. Pensem com a prof, quais são os animais que nós podemos encontrar nas florestas? Se a gente observar a imagem, a gente pode ver ali, ó, a onça, o macaco, o flamingo, a arara, o tucano, os bichos de pelagem, como ursos, né? Nós temos diversos animais, macacos. Quais outros bichinhos que nós podemos encontrar na floresta? Diversas espécies de pássaros, né? Leão. Todos esses animais, eles vivem em florestas que são quentes e úmidas. Por que quentes? Elas são mais quentes porque ela tem uma concentração de árvores que também são considerados seres vivos, e úmidas porque nessas regiões são regiões onde chove, aonde tem um índice maior de água, né? Então, conforme a quantidade de chuvas, essas terras ficam úmidas. Já nos lugares mais frios, nós temos uma quantidade menor de animais. Olha o que diz ali, ó. Nos lugares frios, como no Polo Sul, nós temos pinguins, focas, ursos polares, né? Algumas espécies de peixe, que a prof desconhece, para dizer o nome para vocês, mas que sobrevivem nesses locais. Por exemplo, o urso polar, ele consegue sobreviver em locais mais frios porque ele tem uma camada de gordura embaixo da pele dele que faz com que o corpo dele se aqueça. Da mesma forma, o pinguim e as focas. Mas aqui no Brasil, bem longe do Polo Norte, nós também temos alguns tipos de focas, mas são focas que se adaptaram. Nós vamos falar desse assunto já já. Vamos seguir a leitura. Vocês perceberam que cada região da Terra tem características diferentes? Alguns lugares são frios, outros são quentes. Há também desertos secos e florestas úmidas. Em todos esses ambientes, nós podemos encontrar seres vivos. O que são seres vivos, meninas? Vamos pensar. Seres vivos são todos aqueles animais, todas aquelas pessoas, né, seres humanos, e todas as plantas que de alguma forma se mantêm viva. Eu posso dizer então que todo ser vivo é aquele ser que necessita comer,
necessita tomar água, certo? Vamos pensar. Nós, seres humanos, para sobrevivermos, precisamos tomar água, precisamos nos alimentar, entre outras coisas, correto? Os animais também. Nós precisamos alimentar os animais, nós precisamos dar água para os animais, para eles sobreviverem. E as plantinhas? Será que a gente alimenta elas? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Sim, a gente alimenta. De que forma que a gente alimenta? A gente alimenta as plantas adubando a terra, colocando produtos para ela fortalecer. O sol contribui para essa alimentação. Nós regamos as plantas. Lembra que nos últimos dias de aula presencial, a prof levou vocês para molhar as plantas lá na escola? Então, isso foi uma forma que nós encontramos de alimentar as plantas que são seres vivos. Existem seres vivos até mesmo nos desertos secos e quentes. Nesses ambientes vivem camelos, serpentes, insetos e algumas plantas como o cacto. Para quem não conhece, o cacto é uma plantinha verde ou marrom, dependendo da qualidade, e ela tem um reservatório de água dentro dela. Então é por isso que ela consegue passar muito tempo em um ambiente seco sem necessitar de água, porque ela é como se ela autoproduzisse o líquido para ela sobreviver. Nós, seres humanos, não conseguiríamos viver num deserto sem o consumo de água potável, porque seria de uma forma um tanto quanto difícil, né? Porque vocês conseguem ficar sem tomar água o dia todo? Conta pra mim aí, quem consegue? Eu não consigo. Então, a gente pode conseguir ficar sem comida. Mas para a gente sobreviver, a gente necessita tomar água. A figura não representa a Terra de uma forma exata, tá, meninas? Nem os seres vivos, eles estão em tamanhos maiores, tá? Eles estão numa proporção maior na imagem retratada, ok? É no continente africano que vivem as girafas, as zebras, os leões e outros animais tão conhecidos por nós. Nos oceanos, abrigam uma grande quantidade de peixes, camarões, algas marinhas e seres muito pequenos para serem vistos a olho nu. Então, tem alguns bichinhos, tem alguns países, alguns resorts, alguns locais, algumas ilhas que fazem nados, né? Para a gente poder ver o mar, ver os peixes, ver tudo que tem embaixo da água, que a gente não consegue olhando só de cima. Então, a gente faz mergulhos. E muitos desses animais, mesmo mergulhando, a gente não consegue ver, porque eles são muito pequenininhos, né? Em compensação, outros, como por exemplo o tubarão, a baleia, a gente consegue ver pela sua dimensão, pelo tamanho que ele tem, né? Agora, eu quero que vocês vão para a página 8 e prestem atenção na atividade que vocês vão ter que fazer para a prof no final do vídeo. Vocês estão observando que na lateral da página de vocês tem vários bichinhos pontilhados, certo? O que vocês vão fazer para mim? A primeira coisa, vocês vão pintar todos esses desenhos. Então, ali nós temos uma foca, nós temos um urso polar, nós temos um tubarão, uma estrela marinha, um camelo, nós temos um cacto, nós temos flores, nós temos uma onça pintada. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, ainda aí na apostila, pintar cada um desses bichinhos, dessas plantas, desses bichos. E, em seguida, vocês vão recortar ele da apostila e vão colar nessas imagens. Observem na tela. Nós temos 4 imagens. Nós temos a imagem de um deserto, temos a imagem de um rio, de um mar, temos a imagem de uma floresta e, por último, nós temos a imagem do Polo Norte ou Polo Sul.
Então, eu quero que vocês me digam, em qual desses ambientes vivem esses determinados seres vivos? Então, ali pede o seguinte, vocês vão localizar o ambiente de cada ser vivo. Vão pintar, vão recortar e, por último, vocês vão colar. Dentro de tudo que a prof já explicou, quais são os animaizinhos que vivem no deserto, quais vivem no mar, quais podem viver na floresta, quais plantas podem viver nesses ambientes? Existe alguma planta que sobrevive lá no Polo Sul ou no Polo Norte dessas imagens, tá? Dá uma pausinha no vídeo, faz a sua atividade e assim que você terminar, você volta aqui, tá bom? Te espero! E aí, meninas, já voltei. Conseguiram realizar a atividade? Bom, após realizar essa atividade, eu quero que vocês me respondam. Pode mandar um áudiozinho curto para a prof, ou pode escrever na apostila, da forma com que vocês acharem mais fácil. Os seres que vivem no deserto poderiam viver no mar ou vice-versa? Por quê? A prof vai fazer uma discussão com vocês sobre esse assunto. O que vocês acham? Eu gostaria que vocês me mandassem a resposta para a gente poder ampliar o nosso conhecimento. Mas deixa eu perguntar para vocês. Vocês, enquanto meninas, conseguiriam viver num ambiente frio, totalmente frio como o Polo Norte? Ou num deserto? Ou dentro do mar? O que vocês acham? Pensem aí e me respondam. Agora nós vamos passar para a página 9. A página 9 fala o seguinte: um lugar para cada ser vivo. O habitat tem um ser vivo. Desculpem, meninas, a prof leu errado. O habitat de um ser vivo é o local em que habita com tudo do que ele precisa para a sua sobrevivência. Então, nesse habitat, ele vai ter água, ele vai ter ar, ele vai ter terra, né, que é o solo, vai ter rochas e outros seres vivos. Os seres vivos têm características que os permitem sobreviver em seus ambientes. Por exemplo, os cactos. Eles precisam de pouca água e por isso podem viver em ambientes secos. Então, a primeira imagem ali, ó, que nós temos, acompanhem a flechinha, é de cactos que estão... Esse cacto, essa foto foi tirada lá é um cacto chique-chique, é o nome dele, e ele foi encontrado na Caatinga, que é um local extremamente seco, tá? É como se fosse um deserto brasileiro, podemos dizer assim. No Brasil nós não temos deserto, tá, meninas? Por isso que ele é considerado quase que um deserto brasileiro, ele é considerado um sertão. É um local de pouca chuva, de terras muito secas, e é nesses locais que a gente encontra esse tipo de planta, tá? Os ursos polares têm uma camada de gordura. Olha aqui o que a prof falou antes. Eles têm essa camada de gordura sobre a pele, que os ajuda a manter o calor do corpo. Então, aqui na lateral, na segunda flechinha, nós temos a imagem de um urso polar, tá? Nós temos algumas espécies de urso que vivem em florestas quentes e úmidas, mas não é o caso do urso polar. O urso polar, ele pode medir até 2,5 metros, tá? Ele em pé, ele pode medir até 2,5 metros. Então, imagine o tamanho que esse urso é. Ele é maior que a porta da nossa sala. Pensem só vocês que grande que ele é. Então, esse urso polar, sobre o gelo, ele está lá no Polo Norte, tá? Essa foto foi tirada lá no Polo Norte deste animal. A maioria dos peixes respira dentro da água. Além disso, estes animais têm nadadeiras que possibilitam a locomoção no ambiente aquático. Aqui nós temos a imagem de alguns animais com movimentos de nadadeiras. Mas vocês sabiam que existem peixes que conseguem respirar fora da água?
Sim, nós temos. Não significa que ele viva fora da água, tá bom? Ele consegue respirar. Então, de que forma que ele faz? Os peixes, eles costumam ficar sempre embaixo da água. Esses dois tipos de peixe que a prof vai citar para vocês, eles conseguem respirar da seguinte forma. Eles vão até a superfície da água, até em cima, né? Colocam a sua cabeça para fora e dessa forma eles conseguem obter a respiração sem estar dentro da água. Mas eles também respiram dentro da água. Então, esses peixes eles conseguem respirar dentro e fora. Que são, no caso, o peixe, que é aquele peixinho de aquário que muita gente tem em casa, né? E também a piramboia, tá? Também é um tipo de peixe que consegue respirar sem estar com a sua cabeça e o seu corpo totalmente submerso na água. Em geral, ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada em um ambiente seco não é encontrada em uma floresta úmida e vice-versa. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que não é comum nós encontrarmos cactos em florestas úmidas. Da mesma forma que não é normal nós encontrarmos uma árvore, por exemplo, de manga, um pé de manga, uma mangueira, num deserto. Ela não sobreviveria porque ela necessita de muita água, né? De muitos nutrientes que são ofertados pela água e pelo sol e pelas formas de cuidados com a terra para poder produzir a fruta. Então, ela não sobreviveria. A característica dos seres vivos que possibilitam a sobrevivência em seus ambientes são chamadas de adaptações. Então, em alguns casos, não todos, existem adaptações que são feitas, tá? Para que tanto plantas quanto animais, quanto pessoas consigam viver em determinados ambientes. Vocês adoro, prefiro, gosto muito mais do ambiente frio do que o ambiente quente. E quem aí gosta de ambientes totalmente quentes, com muito calor, muito sol? Então, nós, seres humanos, nós fazemos adaptações com os climas que nós passamos ao determinado tempo que o ano nos oferece, né? Por isso que nós temos as estações. O verão nos oferece o calor, o inverno nos oferece o frio, o outono e a primavera nos oferecem tempos variados. Mas nem todos os ambientes locais são assim, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem locais que são extremamente frios em grande parte do ano. Já lá também tem locais que são extremamente calor ao longo do ano. No Brasil, nós temos uma temperatura variada, muito está muito quente e de repente a temperatura cai e aí fica mais fresco. E aí então nós se adaptamos, né? Através do quê? De casacos, né? De roupas mais quentes ou de roupas mais frescas para conseguir passar por essas adaptações que o tempo faz com a gente, certo? E assim também acontece com os seres, todos os seres vivos, as plantas, os animais, ok? Agora nós vamos passar para os fatores não vivos do ambiente. O que seriam os fatores não vivos do ambiente? Por exemplo, as pedras, as paredes, né? Paredes feitas de pedra, que são ambientes da natureza, as rochas, a água, todos esses, né,
né, o calor do sol, são ambientes não vivos. Prestem atenção. Além dos seres vivos, há nos ambientes os fatores não vivos, como a água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Vamos observar essa imagem da floresta. Nela, a gente pode ver a água caindo, né? Temos ali as rochas e a luz. A gente sabe que tem luz porque está claro. Mesmo que a gente não enxergue, né? Diferentemente da gente acender uma lâmpada, a gente conhece, sabe que está claro, tem luz pela claridade que o sol oferta, mesmo que a gente não enxergue ele neste momento, né? O ar a gente também não vê, mas a gente sabe que ele existe. E o calor do sol a gente consegue sentir. A gente não vê o calor, a gente sente, né? Eles todos fazem parte deste ambiente. Essa imagem está repleta de seres não vivos, que são seres né, encontrados na natureza, mas que não possuem vida. Por que eles não possuem vida? Por exemplo, a rocha, a pedra, ela é um elemento da natureza. Ela foi criada pela natureza. Mas ela não come, né? Ela não se alimenta, ela não ingere água, ela não necessita de nenhum tipo de alimento para sobreviver. Da mesma forma, a água. A água é um alimento para nós sobrevivermos. Mas ela é uma fonte de fatores não vivos, porque ela não necessita de nada, ela apenas existe. E ela existe para nossa... Ai, meninos, fugiu a palavra. Pera. Para nossa autossobrevivência, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? O prof vai terminar de ler aqui e aí nós vamos fazer uma atividade também desta página, ok? Além dos fatores não vivos, é possível observar na imagem as plantas na margem do rio e sobre as rochas. Certamente também há neste ambiente outros seres que são seres vivos. Então, nessa imagem dessa cachoeira, com essa água correndo, essas pedras, nós também podemos identificar seres vivos. Possivelmente vai ter ali insetos, temos plantas, né, que também são caracterizados seres vivos. Agora eu quero que vocês reflitam em cima dessa imagem. Sabe aquela revista que foi junto para vocês no material que a gente mandou, junto com o cronograma, aquele pirulito gostoso para demonstrar o carinho que a escola e a prof têm por vocês? Pois é, vocês vão pegar aquela revista, vão procurar nela ou em alguma outra que vocês tenham em casa uma imagem de uma floresta. E nela eu quero que vocês achem imagem de algum animal que vocês gostariam que morasse nessa floresta que vocês encontraram e façam essa colagem no caderno de desenho de vocês. Se vocês não conseguirem achar a imagem de uma floresta, vocês podem desenhar e aí então procurar animais na revista e colar na floresta que vocês desenharam, tá bom? Depois eu quero fotos, tá? De todos os desenhos ou das imagens que vocês acharem para fazer a floresta e os animais que vão participar dessa imagem, tá bom? Agora, nós vamos passar para a página 11. Essa atividade da página 11, ela é uma atividade avaliativa. Chama-se Eu. Nós já tivemos algumas atividades, né, no semestre passado. E agora, novamente, nós vamos fazer uma experiência. A experiência viu ou não viu. Não é difícil perceber que um cachorro ou uma ave são seres vivos, não é mesmo? Mas às vezes nós ficamos em dúvida. Será que um grão de feijão está vivo? O que vocês acham? Pensem só. Para essa experiência, nós vamos descobrir a resposta dessa pergunta. Será que o grão de feijão está vivo? Para isso, nós vamos precisar de 2 copos plásticos transparentes,
alguns grãos de feijão. Aquele grão de feijão que a mamãe compra para cozinhar todo dia, pede para a mamãe ali uns grãozinhos de feijão, uns pedaços de algodão, 2 pedaços de papel toalha, que é aquele guardanapo mais grossinho que a mamãe costuma ter na cozinha dela, um pouquinho de água e um lápis. Como que vocês vão fazer essa experiência? Vocês vão pegar o primeiro copo, vão colocar no fundo desse copo o papel toalha amassado. Com o lápis, vocês vão empurrar o papel toalha para um dos cantos do e em cima do papel toalha, vocês vão vir com algodão molhado. Então, é ali que vocês vão colocar a água, ok? E sempre que vocês perceberem que o papel está começando a secar, vocês vão pegar um pouquinho de água e vão jogar em cima daquele algodão e descer esse papel toalha, ok? Já no segundo copo, vocês vão fazer o mesmo processo. Vocês vão pegar o copo, vão colocar o papel toalha, vão colocar os grãozinhos de feijão e vão colocar o algodão. Mas nesse segundo copo, vocês não irão molhar. Essa experiência, vocês vão fazer ela por um prazo de 1 semana. Então, hoje é dia 21, vocês vão me mandar um vídeo da experiência de vocês lá pelo dia 27, que vai ser na próxima quarta-feira, ok? Então, hoje é quinta, né? Nós temos aula. E aí, no dia 27, deixa eu só para confirmar se vai ser numa quarta-feira. Hoje é 20. Hoje é quinta, dia 21. Na próxima quarta-feira, dia 27, vocês vão me encaminhar o vídeo da experiência de vocês. E aí, vocês vão me responder no vídeo essas 3 perguntinhas que tá embaixo ali na folha, no final. Como você concluiu que há vida no grão de feijão? Será que há vida? Primeiro, vocês vão ter que fazer a experiência para saber. Em seguida, vocês vão me dizer se a água foi ou não importante nessa atividade e o porquê. E por último, vocês vão ter que me responder em casa os grãos de feijão que são usados para cozinhar, né, no dia a dia de vocês, devem ser mantidos em um local seco. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante seguir essa recomendação? Combinado, galera? Eu espero vocês com o vídeo na nossa próxima aula de ciências, tá bom? Com a experiência, eu quero a resposta. Então, são 3 atividades. É a atividade da colagem, em seguida é a atividade do desenho ou da colagem no caderno de desenho com a imagem da floresta mais os animais. E por último, a atividade avaliativa, que é a da experiência do feijão, tá bom? Espero vocês. Beijo, beijo. Até a próxima aula.